não sei se você está querendo dizer com teste com as escalas, né? Então, o uso de escalas de inventários é bastante útil, e a gente tem que ter uma clareza do que significa, né? Então, a gente precisa escolher boas escalas, né? E não necessariamente as boas escalas são pagas, né? Então, usa-se muito a NLP porque ela é uma escala indiscutivelmente boa, mas ela é paga, e enfim, tem os seus problemas. E ela é de uso exclusivo dos psicólogos. Os psiquiatras podem nem saber do que se trata, né? Mas existem outras escalas que não são pagas, e algumas escalas avaliam traços mal adaptativos. Então a gente tem que primeiro escolher se a gente vai avaliar traços adaptativos ou mal adaptativos. A gente pode fazer as duas coisas, tá? Eu tendo a achar que a gente deve ir para um lado de avaliar traços mal adaptativos. E a PID-5 do DSM-5, e tem uma escala de 5 fatores da CID-11. São escalas bem interessantes. Além disso, a gente tem que lembrar de avaliar um fator geral de personalidade, né, para fazer um diagnóstico exatamente de transtorno da personalidade. É difícil fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade só no PID-5, isso não é uma recomendação muito apropriada. A gente tem que fazer uma avaliação do nível de funcionamento de personalidade. E em seguida, usar escalas específicas para avaliar aspectos específicos da personalidade. Porque nem sempre essas escalas gerais vão ser capazes de capturar alguns construtos que são meio complexos. Como eu falei, a gente tem alguns episódios recentes sobre impulsividade, alexitimia, perfeccionismo, etc. Que são episódios do podcast em que a gente falou muito sobre esse tema de alguns construtos bem heterogêneos e que ficam mais homogêneos quando eles são analisados sob a ótica do Big Five. Perfeccionismo, com as escalas de Hewitt e de Frost, por exemplo, ajuda muito, e desde que você consiga estudar e entender a relação deles com o Big Five. Ou seja, tem um componente do inventário geral e inventários específicos para destrinchar mais aspectos específicos da psicopatologia. Porém, questão importante, o inventário não faz diagnóstico, ele levanta hipóteses. Quem faz diagnóstico é o profissional. Então, o inventário e as perguntas que o paciente respondeu dão para a gente dicas de aspectos que a gente pode desenvolver na entrevista, de uma maneira que precisa ser razoavelmente estruturada. Não são perguntas muito abertas, a gente tem que saber como perguntar para destrinchar e ir lá dissecando o construto homogêneo. Então, o paciente é perfeccionista, de que modo? O paciente é rígido, de que modo?